A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou comentar agora a lição número 1 aí da revista CPAD do quarto trimestre do ano 2021. A lição que tem como título O Mundo do Apóstolo Paulo. Estou aqui com a revista em mãos. Infelizmente não consegui comprar a capa dura dessa vez, quando eu cheguei já tinha acabado. Então fiquei com a revista normal, né, capa mole mesmo, mas o conteúdo é o mesmo, né? E a revista em si fala sobre o apóstolo Paulo, né, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Então nós vamos estudar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, a teologia do apóstolo Paulo, enfim, vamos ver aí os ensinamentos da vida e da teologia de Paulo aplicados na nossa vida, no nosso contexto. Essa lição, essa revista em si, ela é muito relevante. Eu fiz um vídeo explicando sobre ela. Você pode assistir esse vídeo no nosso canal do YouTube e na descrição desse vídeo eu vou deixar o link, não somente para este vídeo, onde eu explico sobre a revista em si, mas o vídeo onde eu comentei a lição número 1 usando o slide em PowerPoint. Então, se você quiser assistir a outra aula, na descrição deste vídeo aqui tem o link para esta outra aula. Este vídeo que você está assistindo nesse exato momento é o vídeo de destaque da lição. O que é o vídeo de destaque? Para quem conhece o EBD em Foco já sabe que eu destaco alguns pontos. Para quem não conhece, vou explicar aqui melhor, tá? Você está chegando aqui pela primeira vez, então é assim, eu posto um vídeo no começo da semana. Na verdade, eu estou postando no domingo, uma semana antes da aula. Então já foi postado esse vídeo no domingo passado, tá? Domingo meio-dia o vídeo entrou no ar. Eu estou gravando esse vídeo aqui de destaque na quinta-feira, né? Estou gravando na quinta-feira de manhã, vou postar provavelmente à noite. Então, já está disponível o primeiro vídeo. Este vídeo de destaque, que eu estou gravando hoje, não tem um dia certo de ser postado. Esse é na quinta, o outro pode ser na sexta, o outro pode ser no sábado, o outro pode ser na quarta, enfim. O vídeo de destaque ele é postado depois desse primeiro vídeo, onde eu vou destacar uns pontos da lição. Às vezes eu pego um tópico, um subtópico específico e exploro ele. Às vezes eu passo por todos os subtópicos, então não tem um padrão também. É um vídeo diferente comentando a lição. Tá? Às vezes uma abordagem diferente, coisas novas, novidades. Então tudo pode acontecer aqui nesse vídeo. Tá? Concordância, discordância. É aqui, né, o vídeo de destaque, eu costumo dizer que é onde eu entro mesmo de uma forma, trazendo algumas reflexões diferenciadas aí da revista. Então, né, eu convido você a acompanhar o EBD em Foco de forma completa, onde a gente tem slide em PowerPoint, tem o conteúdo, né, do primeiro vídeo, que é comentando com o slide, tem esse conteúdo do vídeo de destaque, tem aula em áudio, tem muito conteúdo além do que está no YouTube. Acesse o nosso site ebdemfoco.com, lá você vai encontrar o conteúdo completo das lições de adultos e jovens, tá? Então aqui no canal do YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, você pode se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar seu comentário, né, aciona aí o sininho para receber as notificações. Nós temos muito conteúdo de qualidade. Vamos lá, lição número 1. A gente vai falar sobre Paulo e é muito importante nós fazermos uma introdução sobre o mundo que Paulo vivia. Como que Paulo estudou, onde ele estudou, o que ele estudou, a formação de Paulo, né, as línguas que Paulo falava. Tudo isso vai influenciar no nosso entendimento posterior das próximas lições relacionadas à teologia de Paulo. Então a gente precisa entender um pouco o contexto de Paulo em si, da vida de Paulo e também do mundo em que ele vivia. Então é muito importante nós entendermos esse contexto. A lição ela veio distribuída aqui em 3 tópicos, onde primeiro ele fala do mundo de Paulo no Império Romano, depois ele fala da cultura, né, o mundo cultural de Paulo. Então ele vai falar um pouco da estrutura do império, depois ele fala da questão da cultura onde Paulo vivia, e por último a questão da religiosidade, né, o mundo religioso de Paulo. Então a gente tem aí uma lição bem dividida, com subtópicos também bem trabalhados. Eu achei uma lição bem completa, muito boa, e o professor da EBD que fizer um bom estudo, um bom preparo, vai ministrar uma aula de excelência, porque realmente o conteúdo é muito bom. No primeiro tópico, ele começa dizendo que nós temos poucas informações sobre a vida cronológica de Paulo, quando Paulo nasceu, o ano que ele se converteu, quando que ele morreu. Então, realmente, a gente não tem muitas informações. Provavelmente, Paulo nasceu na mesma época de Cristo, né? Tudo indica nesse sentido, que ele tinha praticamente a mesma idade de Jesus, mas nós não sabemos se Paulo conheceu Jesus pessoalmente, se Paulo passou por Jesus, se Paulo estava na hora da crucificação. A gente não tem essa informação e o próprio apóstolo não fornece esse tipo de
Detalhe, eu creio que se Paulo tivesse visto Jesus, ele teria comentado alguma coisa. Então, provavelmente, Paulo não viu Jesus pessoalmente. Mas ele não vivia na Judéia? Será que... Enfim, eu não sei, tá? O ministério de Jesus, o ministério público de Jesus foi muito curto. Alguns teólogos falam 2 anos, outros falam 4 anos. Geralmente a gente fala 3 para tirar a média, mas é de 2 a 4 anos. O ministério de Jesus ele foi muito curto. A gente também não tem detalhes da cronologia do ministério de Jesus. Quem consegue dar um pouco mais de detalhes, fornecer um pouco mais de detalhes, é João, que ele vai citar algumas Páscoas. Então a gente, baseado nas Páscoas que João cita, a gente consegue tirar essa conclusão que o ministério de Jesus foi ali de 2 a 4 anos. Enfim, depende, né? De 3 a 4 anos, geralmente. Mas enfim, porque ele é batizado provavelmente numa Páscoa, ele morre em uma outra Páscoa e tem as Páscoas que são citadas no meio ali. Então é provável que nesse período. Mas enfim, o ministério de Jesus foi curto, se restringiu na questão da... Jesus ficou ali na Judéia, na Galileia. Não sabemos exatamente quanto tempo Jesus passou em cada região. Eram 3 regiões, tinha Galileia, tinha Samaria, né, tinha a Judéia aqui embaixo e tinha a Pérea do lado. E Jerusalém ficava na Judéia. Provavelmente Paulo, quando ele viajava para a Judéia, ele ficava ali em Jerusalém. Então tudo indica nesse sentido que Paulo, antes de se converter, ele ficava na Judéia e como ele era chamado de Saulo de Tarso, ele provavelmente ficava muito em Tarso também. Talvez ele tinha até família, não sabemos exatamente se Paulo teve família antes de se converter. Conjectura-se que ele tinha uma mulher, uma esposa, mas não teve filhos. E essa mulher morreu. Conjectura-se que Paulo era viúvo. Não sabemos exatamente se realmente ele foi casado ou não, mas baseado nos seus ensinamentos sobre casamento, parece que ele tem um entendimento prático do que é um casamento. Então, essa conjectura, a Bíblia não diz. Então, provavelmente, Paulo era casado, morava em Tarso e ia à Judéia de vez em quando. Então, essa questão dele se deslocar, como era longe, provavelmente ele não estava na Judéia na época que Jesus teve um ministério público, tá? Até mesmo que Jesus passou um tempo na Galileia, que era a parte de cima, e enfim, né? Jesus andava muito entre as pessoas pobres, né, os pescadores, e Paulo era mais da elite. Então, enfim, eu acho que Paulo não teve esse contato físico com Jesus. Continuando, tá, relacionado aqui à geografia do mundo que Paulo vivia, o escritor da revista vai falar da estrutura do Império Romano. O Império Romano já tinha uma estrutura muito boa, porque, primeiro, ele herdou ali muita coisa dos gregos. Tá? Os gregos dominaram aquela região por um tempo, e depois o Império Romano, né, chegou, derrotou os gregos, invadiu e conquistou aquela região, e aquela região passou a pertencer ao Império Romano. Então, uma estrutura muito boa. E tinha muitas cidades bem construídas, bem desenvolvidas, com muitos habitantes, cidades com 200 mil, 300 mil habitantes. A cidade de Corinto era grandiosa. A capital, Roma, era uma cidade com 1 milhão de habitantes. Então, eram cidades bem desenvolvidas. A gente, às vezes, tem um pensamento de algo pequenininho, né, simplesinho. Tinha as aldeias simples, tinha cidades simples, mas a grande maioria não, uma boa parte das cidades, principalmente as citadas na Bíblia, elas são cidades grandiosas, tá? E as ruas, né, permitiam, no caso, ruas não, as estradas pelo Império permitiam o deslocamento fácil. Então era muito fácil se deslocar de um local para o outro. Tinha também as rotas marítimas que facilitavam bastante. Então isso ajudou muito na evangelização. Então uma estrutura daquele mundo que facilitou a evangelização, levar o evangelho de Cristo. Então nos dias de hoje não é diferente, nós temos uma estrutura, principalmente tecnológica, redes sociais, tudo isso. E tudo isso conta para que o evangelho seja pregado. Então a gente tem que aproveitar, né, as tecnologias do nosso tempo para pregar o evangelho. Tá? Cada época teve suas tecnologias e cada época as pessoas que se convertiam usavam esses meios de comunicação, as tecnologias, para pregar o evangelho, para levar a palavra de Deus a quem precisa ouvir. E a gente vê aqui no final do tópico 1 falando que Paulo é o apóstolo dos gentios. Tá? Então, quando Deus chama Paulo, que ele se converte, fica bem claro no texto que ele tem que levar o evangelho aos judeus e aos gentios. Por que que Deus faz essa distinção? A gente sabe que naquela época os judeus eram o povo escolhido de Deus, Jesus era judeu, eles seguiam o Antigo Testamento, procuravam seguir a lei.
viviam na expectativa da vinda do Messias. Esse Messias veio, muitos não reconheceram, mas teve alguns que reconheceram. Querendo ou não, eram dois povos distintos, diferentes, e parece que Paulo ele tem esse entendimento nos seus escritos. Ele sempre se refere a Israel como o Israel étnico, ou seja, o povo que segue a linhagem mesmo de Israel, um povo escolhido por Deus. Parece dar a entender nos escritos de Paulo que ele continua afirmando essa questão do Israel étnico, do judeu realmente da linhagem de Abraão. Ele faz essa distinção, tem esse povo aqui, e Deus tem algo para tratar com esse povo. Olha aí o dispensacionalismo entrando, né? A teologia dispensacionalista, ela vai fazer essa distinção de igreja e Israel, tá? Nos dias de hoje, Deus deu uma pausa na questão, a dispensação da graça, Deus deu uma pausa nessa questão do tratamento diferenciado com Israel, deu essa pausa, mas Deus volta a tratar com Israel na grande tribulação e no milênio. Então a gente tem esse entendimento, até mesmo se você frequenta a EBD, sabe que a lição de jovens trata sobre escatologia. Então aqui a gente faz uma ponte com a lição de jovens. Se você gosta de fazer essa ponte na sua igreja, né, é o momento certo aí de já começar a fazer essa ponte. Mostrar que na teologia paulina tudo indica que Paulo trata Israel de uma forma diferente, principalmente Romanos. Parece que Deus ainda tem algo a tratar com a nação de Israel, né? É claro, tem várias interpretações diferentes, mas nós, dispensacionalistas, defendemos essa ideia de que Deus tem algo a tratar com Israel, e isso vai acontecer na questão da escatologia, principalmente ali na grande tribulação. Então, o que acontece é que Paulo, quando ele se converte, ele, primeiro, ele entende o seu chamado como um chamado profético. Ele cita em Gálatas 1,15, ele fala algo, né? Na verdade ele não cita, ele fala algo que é uma referência a Isaías 49,1. Dá uma lida, Gálatas 1,15, onde ele fala que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe, que é a mesma coisa que Isaías fala, lá em Isaías 49,1, tem essa referência aí. E também tem a questão da sua missão de pregar aos gentios em Romanos 15:21, é uma referência a Isaías 52:15. Há uma citação direta de Isaías 52:15, Romanos 15:21, que é justamente a preocupação de Deus de pregar o evangelho aos gentios e não deixar o evangelho restrito aos judeus. Mas qual era o problema maior na época da conversão de Paulo, na época da igreja primitiva? É que para alguns crentes, os crentes convertidos, aqueles que criam em Jesus, tá? Os crentes salvos em Cristo, para alguns que eram judeus, né, no caso, os judeus foram os primeiros a se converter, Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, então os judeus que foram os primeiros a se converter, para alguns era necessário que a pessoa que aceitasse Cristo como Salvador, ela primeiro se tornasse da religião judaica. Ela tinha que passar por todo um ritual, ela tinha que circuncidar, ou seja, tinha que praticar circuncisão para que ele se encaixasse dentro da religião judaica, para depois ele crer em Cristo como Salvador. Então era necessário se tornar um judeu para se tornar um cristão. Isso era a visão de alguns crentes da época. Muitos crentes da época tinham essa visão. Então como que o evangelho iria se expandir pelo mundo dessa forma? Ficaria até complicado. Olha, você tem que se converter, Jesus veio, morreu por ti na cruz do Calvário, e a pessoa, nossa, que bom, quero me converter. Mas espera aí, primeiro, tira a calça e vamos cortar, né? Que é a circuncisão. E aí, quem é que ia aceitar isso, né? Já pensou? Né? Hoje na igreja a gente está lá praticando a circuncisão, né? Assim, não faz muito sentido. Até mesmo porque, quando Paulo trata dessa situação, ele vai falando disso, né, lá em Gálatas, ele fica tão injuriado que ele fala que, né, seria bom se eles se castrassem ao fazer a circuncisão, né, porque eles estavam crendo que a salvação viria por meio disso. Eles se tornaram legalistas. No caso, a circuncisão, a guarda da lei e tudo mais, se tornava obrigatório para a salvação. Muitos estavam pensando dessa forma. E aí Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele vai combater isso aí direto. Ei, vocês estão fugindo do evangelho que eu ensinei para vocês. A mensagem de Paulo, né, era uma mensagem central, assim, ó, Cristo morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou e, né, quem quiser ser salvo tem que crer nele, tem que crer na sua morte, né, na sua ressurreição, e é isso, a salvação é pela fé em Cristo.
Então é a graça de Deus, não é pela lei. Então a lei não vai te salvar, a circuncisão não vai te salvar. Então praticar esses atos da circuncisão, vou colocar os atos gerais do Antigo Testamento, né? Toda aquela estrutura do Antigo Testamento, com a intenção de ser salvo, isso não faz mais sentido, porque Cristo veio e por meio de Cristo, os judeus e os gentios formam um só povo, que ele escreve ali em Efésios capítulo 2. Então Paulo vai mostrar que o muro foi derrubado, a barreira foi derrubada e em Cristo une esses povos. E desde o Antigo Testamento a intenção de Deus é salvar os gentios, então inclui todo mundo numa família só. Então, apesar de existir distinção entre judeus e gentios, quem salva é somente Cristo e, por meio da fé em Cristo, nós participamos da descendência de Abraão. Jesus mesmo fala que filho de Abraão não é aquele que é filho pela carne, mas pela fé. Né? No caso, Paulo vai tratar, na verdade, assim, Jesus comenta sobre isso, né? Não é que Jesus fala diretamente isso, Jesus comenta sobre isso com os judeus, em João, capítulo, se não me engano, capítulo 8, ele vai falando sobre isso, e né, que muitos queriam ser judeus, né, da descendência de Abraão. Somos filhos de Abraão. Jesus fala, não, vocês não são filhos de Abraão porque vocês não me obedecem, tá? Não creem na promessa. E aí Paulo depois vem tratando sobre isso, ali em Romanos e Gálatas, ele fala que quem é filho de Abraão, na verdade, é quem crê pela fé, assim como Abraão foi pai da fé. Então, juntando os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Paulo, a gente entende que nós participamos de um povo só, em Cristo Jesus. Tá? Na verdade, do meu ponto de vista, da visão assembleiana, da visão dispensacionalista, a igreja não substitui Israel, ela não substitui, não é o novo Israel de Deus, como pensam, por exemplo, os presbiterianos e outros, né, aliancistas, não é o novo Israel de Deus, porém nós participamos da mesma família, tá? Estamos juntos com Deus, não tem mais distinção. Enfim, eu acho que eu me alonguei um pouco nesse ponto, mas é porque isso forma a base de toda a teologia paulina. A gente vai falar da teologia de Paulo mais adiante, então a gente já precisa ter um pouco desse entendimento. De certa forma, Paulo defende essa ideia de que você pode crer em Jesus sem precisar praticar circuncisão e os atos e os rituais, melhor dizendo, da religião judaica. Por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios, que ele faz essa defesa e vai pregar o evangelho aos gentios nesse sentido. Pedro também tem uma revelação nesse sentido e isso acaba que eles fazem o concílio de Jerusalém, todo mundo entra em acordo, enfim, fica tudo muito bom ali, muito bem. Porém, essa ideia continuou vigorando dentro da igreja. Por muito tempo acontecia, os judaizantes, isso a gente observa nas cartas de Paulo, ele sempre criticando os judaizantes. Vamos lá, vamos continuar aqui para o tópico 2, não posso me alongar muito, a ideia é também ser uma aula um pouco mais curta, vou tentar fazer em 30 minutos, mas vamos lá. O mundo cultural de Paulo, tá? A língua mundial naqueles dias era o grego. Tá? Então a língua grega era a língua comum, o grego koiné, ou koiné, como alguns preferem falar, mas eu prefiro falar koiné. O grego koiné foi a língua usada, né, para escrever o Novo Testamento. Tá? Todo o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Era o grego popular, o grego do povão. No Novo Testamento parece que Lucas, se eu não me engano, é Lucas e Hebreus, que foram escritos num grego mais acadêmico, mais elevado, um grego mais, né, tem outro nome que dá, né? Esqueci agora. Então, os outros livros foram um grego mais básico mesmo, um grego popular. Por que que o povo falava grego? Porque antes do Império Romano era o Império Grego, que dominava na região. Os gregos, quando eles dominavam a região, eles queriam impor a cultura deles. A prática de esporte, os Jogos Olímpicos, a língua, os deuses. Tanto que na dominação grega lá na Judéia, eles sacrificaram um porco no templo. Olha só que absurdo. Então isso resultou na revolta dos Macabeus. Então foi uma confusão, isso bem antes de Cristo, né? Um pouco antes ali do Império Romano dominar, quando os gregos dominavam. Então essa imposição da cultura grega que acontecia durante o Império Grego, isso aconteceu por toda aquela região. Então a língua grega ficou sendo a língua comum. E os deuses gregos foram adorados por vários outros, né, deuses, e fundiu depois os gregos romanos com os deuses gregos e tem uma equivalência dos deuses romanos com os deuses gregos. Então tá, essa língua provavelmente é a língua que Jesus também falava. Não sei se Jesus falava somente grego, claro que não. A língua que Jesus falava era o aramaico, era a língua do povo
judeu. Os judeus falavam aramaico. O hebraico era a língua que o Antigo Testamento foi escrito. Então, era lido na sinagoga. Então, o hebraico era usado na sinagoga, ali, né, no caso, eles liam em hebraico, mas a explicação do texto acontecia em aramaico. Então, quando Jesus foi na sinagoga, leu Isaías, ele leu em hebraico, mas quando ele explicou em aramaico, porque era a língua falada pelo povo. Porém, no cotidiano, eles misturavam, às vezes, o aramaico com o grego. Então, eles tinham essa... no caso, eles, enfim, usavam essas duas línguas, tá? Então, Jesus provavelmente falava grego. E Paulo também dominava essas línguas. Ele falava grego fluentemente, foi criado numa região onde falava grego. Ele falava o aramaico, porque ele também era filho de judeu, então foi criado educado aos pés de Gamaliel. Então ele falava o aramaico, que era a língua do seu povo também. Ele lia em hebraico e muito provavelmente Paulo falava latim. Não é certeza, mas o latim era uma língua falada entre os romanos, era a língua dos romanos, tá? E Paulo, nessa mistura, tá, de línguas e culturas e tudo mais, ele tinha o conhecimento da cultura grega, ele tinha o conhecimento da cultura judaica. Tá? Ele tinha esses dois, tá? Ele vivia nesses dois mundos. Um detalhe aqui é a influência da filosofia grega naquela época. Tá? O povo grego era um povo erudito, né? Tinha conhecimento, né, de filosofia, debatia, os filósofos daquela época são estudados até hoje. Então, essa filosofia grega, ela permeava no mundo de forma geral, e um aspecto dessa filosofia era a questão da dualidade, da vida, né, ser dividido sempre entre bem e mal. Bem, o escritor da revista cita o gnosticismo como sendo uma doutrina da época que influenciou os cristãos, mas assim, o gnosticismo ele se desenvolveu cerca de 100 anos após o apóstolo Paulo, de forma mais sólida. Existem assim, na época dos apóstolos, indícios de um gnosticismo primitivo. Eu não quero entrar em detalhes nessa questão do gnosticismo, mas na filosofia grega, eles já tinham essa ideia do dualismo, de que o corpo é mau, e, né, a matéria é má, e o espírito é bom. Então, quando a pessoa morre, a ideia é que o espírito que é bom se liberte da matéria que é má. Então, eles tinham esse pensamento, esse dualismo. A ideia de corpo e alma separado vem daí. A gente tem um debate no meio evangélico sobre a questão da composição do ser humano, de ele ser corpo, alma e espírito, ou ele ser apenas corpo e alma, ou ele ser, né, um ser só que não se divide, né, que é chamado de monismo, que é defendido principalmente pelos adventistas, mas tem crentes de todas as denominações que defendem também a ideia de que o homem não se divide, é um ser só. Eu não quero entrar em detalhes aqui sobre esse debate, mas essa questão da divisão de corpo e alma já é herança da filosofia grega, né? É herança daí. E o que acontece é que, quando eles levam isso muito ao extremo, muitas doutrinas cristãs são negadas, tipo a doutrina da ressurreição. Paulo teve dificuldade, às vezes, dificuldade não, né? Ele teve que defender a doutrina da ressurreição diante de um público que não acreditava e que era um absurdo falar de ressurreição, uma vez que a matéria é má. Porque se o espírito se libertou da matéria má, do corpo, por que ele vai voltar para a matéria? Não faz sentido isso. Isso era a filosofia grega da época, e Paulo pregava contra isso. Então Paulo tinha que defender. E isso entrava no meio da igreja, dos crentes da época. Muitos crentes acreditavam nisso, acabavam, né, crendo nessa questão do corpo ser ruim, mal, e enfim, né, e negar a ressurreição. Então Paulo combatia esse tipo de pensamento. Tá? Um outro pensamento que, não sei se naquela época tinha, mas que nos dias de hoje tem muito, é a gente dividir vida material de vida espiritual. Então, quando eu vou trabalhar, quando eu vou dirigir, quando eu vou fazer, né, eu vou me divertir, eu estou na minha vida material. Agora, quando eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou para a igreja, eu estou alimentando a minha vida espiritual. Esse tipo de dualismo, ele também não é muito bom, tá? Na verdade, ele não é bom. Para os judeus, tá? A gente volta lá para a época de Jesus e antes de Jesus, os judeus,
eles não tinham esse tipo de divisão. Tudo era espiritual, o cotidiano, a vida, tudo que eles faziam, o trabalho, tudo é para Deus. E Paulo, ele ensina isso também, Pedro ensina isso, todos os apóstolos vão ensinar isso. Quer comamos, quer bebamos, façamos isso para a glória de Deus. Então, o cristão nos dias de hoje, ele não tem que viver nesse dualismo de vida dupla, de material e espiritual. Tudo é espiritual. Tem atividades que nós fazemos que são atividades seculares, mas não significa que ela não é espiritual. O seu trabalho é espiritual. Deus te abençoa e te honra no teu trabalho. Você glorifica a Deus fazendo bem o seu trabalho. Quando Paulo passa as instruções para os servos e senhores ali no final da sua carta aos Efésios, ele está tratando de coisas cotidianas. Então Paulo está falando o quê? No seu cotidiano, no seu serviço, no seu trabalho, na maneira que você trata o seu empregado, na maneira que o empregado trata o seu patrão, Deus está sendo glorificado. Tá? Paulo chega a falar que o servo tem que, né, no caso o funcionário tem que tratar o seu patrão, naquela época servo e senhor, nos dias de hoje, né? Funcionário e patrão, tem que tratar um outro, né? O servo tem que tratar o seu senhor como se estivesse tratando com o próprio Cristo, né? Trabalhando para o próprio Cristo. Então, o funcionário tem que, né, respeitar o seu chefe hoje como se estivesse respeitando o próprio Jesus ali na frente dele. Então, isso é o quê? É algo cotidiano, mas é espiritual. Então, Paulo traz isso para o contexto da vida espiritual. Então, a gente tem que eliminar um pouco da nossa vida essa questão do espiritual e do material. Não, tudo é espiritual. Deus está te abençoando, você glorifica a Deus em todas as atividades que você faz na sua vida. Certo? Vamos lá, continuando aqui. Vamos para a questão do mundo religioso de Paulo. Então, Paulo ele se identifica como um judeu. Tá? Ele fala assim, eu sou judeu, nascido de Tarso da Cilícia. Ele fala isso em Atos 22:3. Atos 22:2, só um detalhe, uma pequena observação, que fala assim, ó, Atos 22:2. Quando, pois, ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Aí é como que eu concilio isso, né? Língua hebraica com o que você falou anteriormente, que lá eles falavam aramaico e não hebraico no cotidiano. A questão toda é que o texto, né, no original, realmente fala hebraico, porém, a tradução de algumas bíblias vão variar. Umas vão colocar aramaico e outras vão colocar hebraico. Então fica entendido aqui que mesmo que está escrito hebraico, está se referindo à língua falada pelos judeus, que era o aramaico. Tá? Então assim, apesar de estar escrito hebraico, Paulo falou em aramaico. A língua, tudo indica nesse sentido, que ele falou em aramaico, era a língua do povo, né? Não era todos os judeus que sabiam hebraico. O hebraico era uma língua, né, praticamente assim litúrgica, voltada somente para a leitura da lei. Então não tinha essa questão de falar hebraico no cotidiano e todo mundo entender. Tanto que lá no Antigo Testamento, quando Esdra vai explicar a lei para o povo, a ideia lá é que ele lia em hebraico e depois explicava em aramaico para que o povo entendesse. Então Paulo falou aqui em aramaico. Então quando ele fala em aramaico, o povo faz aquele silêncio. Eu recomendo você ler o capítulo 22, 23, 24, 25 e 26. Eu expliquei isso bem detalhado no meu vídeo anterior, então vou dar uma resumida rápida aqui. Então Paulo, quando ele foi preso lá, né, os judeus pegaram ele, né, estavam tentando bater, os romanos pegaram ele e tudo mais, então teve toda aquela confusão. Paulo teve a oportunidade de falar para o povo. Então ele falou que ele é judeu, né, ele praticava a fé judaica, foi nascido ali. Então ele defende a ideia ainda de que, né, a sua nacionalidade importa, sim, tá? O fato dele ser judeu, isso importa. Mas que agora ele reconheceu Jesus como Salvador, como o Messias prometido no Antigo Testamento, e que, né, isso era o que ele estava pregando, não era nenhuma heresia. Então essa mudança de Paulo de perseguidor para, né, pregador, né, apóstolo dos gentios, a gente vai estudar melhor na lição número 2. Então nessa lição número 1 vamos só prestar atenção nesse detalhe da formação cultural e religiosa de Paulo. O escritor da revista cita que o pai de Paulo era influente na sinagoga em Tarso. Não sei se isso é verdade, não vi qual é a fonte que ele tirou isso. A questão toda é que na cidade de Tarso tinha sim uma sinagoga, bastava ter 10 judeus em uma cidade para ter uma sinagoga. O que era a sinagoga? A sinagoga não era um templo. A sinagoga era um local reservado ali, fechado provavelmente, ou aberto, não sei, mas que os judeus se reuniam para ler o Antigo Testamento. Tá? Eles liam a lei de Deus, cantavam algum hino, faziam oração, tinham explicação. Então, era um momento oportuno para tirar dúvidas, para falar da lei.
Acredita-se que a sinagoga surgiu no exílio. Quando o povo foi para o exílio, não tinha templo, eles começaram a se reunir em alguns lugares e isso ficou sendo chamado de sinagoga, mas não sabemos se de fato isso é verdade. A questão toda é que a sinagoga foi algo que marcou muito a cultura judaica, a religião judaica, e foi o que manteve o povo judaico firme na sua religião, tanto que nos dias de hoje, todo lugar também tem, né? Enfim, todo lugar que tem judeu tem uma sinagoga. Então é algo que uniu bastante os judeus. Então Paulo, ele pregava muito nas sinagogas, ele tinha essa cultura de frequentar a sinagoga e quando ele se converteu, ele usou muito a sinagoga para pregar o evangelho, para falar de Jesus para os judeus. Ele se declara ser da tribo de Benjamim, então Paulo naquela época não tinha mais a divisão das tribos, o povo já tinha sido levado para o cativeiro, mas eles sabiam mais ou menos qual a tribo eles pertenciam ou seus descendentes pertenciam de forma majoritária, porque até mesmo se misturavam, tá? Às vezes uma pessoa da tribo de Benjamim casava com a tribo de Simeão, casava com a tribo de Judá e ia se misturando. Um professor de hebraico me informou, eu também não pesquisei isso, que era através do sobrenome, que eles sabiam qual tribo eles pertenciam. Tanto que o seu nome no contexto judaico é Saulo, vem de Saul, lá do Antigo Testamento, o rei Saul. Então Saulo era o seu nome usado no contexto judaico. E Paulo, o seu nome usado no contexto grego ou romano, ou seja, fora do contexto judaico. Deus não mudou o nome dele de Saulo para Paulo, como muitos pensam. Paulo, na verdade, Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, após o capítulo 13, aqui no capítulo 13, versículo 9, que fala assim, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse... Então, a partir daqui, ele é chamado de Paulo. Então, antes do capítulo 13, a gente vê Paulo, né, no caso, dentro do contexto judaico, chamado de Saulo. A partir do capítulo 13, ele entra mais vai para suas viagens missionárias, viajando pelo mundo grego, então o seu nome se torna Paulo, que é mais comum, né, naquela região. Enfim, então aqui a gente tem essa formação cultural, né, de Paulo, ao mesmo tempo que ele estudou a lei de Deus, né, foi educado aos pés de Gamaliel, um rabino muito conhecido, né, tinha todo o conhecimento da lei. Ele também tinha uma formação, né, fora dessa questão da lei judaica, que era uma formação mais grega. Acredita-se que a filosofia que Paulo conhecia, a filosofia grega, era uma filosofia assim que ele adquiriu de terceiros, tá? Eu até notei aqui, né? É uma filosofia mais elementar. O conhecimento filosófico de Paulo é mais elementar. Quando comparamos Paulo com Filo de Alexandria, por exemplo, alguém que vivia na mesma época que ele, que era judeu também, a gente vê uma diferença muito grande. Filo tinha um conhecimento exagerado da filosofia grega, e isso, né, se mostra nos seus escritos. Já Paulo, ele já não tem tanto, pelo menos não parece ter uma formação filosófica, assim, pode-se dizer assim, formação filosófica acadêmica, onde ele frequentou de fato uma escola de filosofia e ficou tendo esse conhecimento elevado de filosofia. Parece que não, parece que o seu conhecimento mais profundo mesmo era da Torá, a lei de Deus, o Antigo Testamento. O seu conhecimento filosófico era um pouco mais superficial, mas existia, estava lá, e isso dava para Paulo uma moral. A retórica de Paulo, a maneira que ele falava, que ele se dirigia, os argumentos que ele usava, isso fazia de Paulo um grande erudito. Alguém que realmente era reconhecido no Areópago, nos círculos filosóficos do mundo grego, ele estava presente e tinha um grande destaque. Tá? E isso foi uma coisa muito boa, porque abriu portas para a pregação do Evangelho. Então, eu falei algo no meu vídeo anterior, que isso, né, o fato de Paulo ter uma boa formação e ser reconhecido nesses meios, facilitou a pregação do Evangelho para essas pessoas, o que nos dias de hoje se aplica também. Eu comentei lá algo no meu primeiro vídeo, que às vezes é difícil para alguém que não tem um estudo, né, muito estudado, talvez estudou pouco, pregar para alguém que tem muito estudo, tem um doutorado, está num médico, alguém que está num meio diferenciado.
Aí teve uma pessoa até que questionou isso, né, mais ou menos assim, colocou nos comentários, deu um exemplo de alguém que não tinha muito estudo, parece que era porteiro, mas pregou para grandes pessoas. Então, assim, eu quero só explicar que eu não estou dizendo que é a regra. Estou dizendo que nunca, jamais alguém que não tem estudo vai conseguir pregar para alguém que tem estudo. Isso nunca vai acontecer. Não estou dizendo que é a regra. Eu estou dizendo que facilita. Se alguém tem uma formação superior, mais elevada, facilita para essa pessoa pregar para alguém que é no mesmo nível dela. É mais fácil, a linguagem é parecida. Eu vou citar aqui uns exemplos de grandes eruditos. Eu vou citar o C.S. Lewis. C.S. Lewis, para quem não conhece, é o escritor das Crônicas de Nárnia e também desse livro aqui muito famoso, Cristianismo Puro e Simples. Foi um grande professor de literatura em Oxford, na Inglaterra, e ele é considerado um grande erudito, conhecedor de literatura, de religião, línguas e também filosofia grega, filosofia moderna, enfim, ele é considerado, muito considerado, tá? C.S. Lewis foi ateu por muito tempo. E quem apresentou o evangelho para C.S. Lewis de tal forma que ele abriu a sua mente e falou, nossa, realmente parece que isso faz sentido, foi o Tolkien. Para quem não conhece o Tolkien também era uma pessoa muito bem estudada, formada, trabalhava com C.S. Lewis. Ele era estudante da parte de línguas, né? Professor de literatura também. E ele escreveu O Senhor dos Anéis e O Hobbit, tá? Esses dois livros aqui que eu gosto muito também. Tá? Recomendo, quem gosta de literatura. Então são escritores que eu recomendo, tanto C.S. Lewis quanto o Tolkien. O Tolkien ele era católico, mesmo assim, como sendo um católico, ele pregou para C.S. Lewis e C.S. Lewis abriu a mente para esse entendimento do evangelho. Nas biografias do C.S. Lewis ele conta sobre isso, e enfim, que ele foi e se converteu. Tá? Então, depois de muito tempo sendo ateu, um grande ateu, muito convicto, ele se converteu. Então, alguém do mesmo naipe dele ali, né, pregou para ele. E depois, né, nos dias atuais, um escritor chamado Francis Collins, na verdade, o Francis Collins, ele foi o diretor do projeto Genoma, um grande cientista e ateu. Então, Francis Collins, ele procurou um pastor para tirar as dúvidas sobre algumas coisas, algumas questões, e o pastor deu para ele esse livro, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E Francis Collins, um grande, né, pesquisador e cientista, teve acesso à teologia do C.S. Lewis, que o C.S. Lewis não está vivo hoje, porém, os seus escritos estão vivos. E através da teologia do C.S. Lewis, lendo sobre a lei moral com argumentos elevadíssimos, argumentos complicados às vezes, o Francis Collins resolveu dar essa abertura, claro, é Deus que toca no coração e a pessoa que se converte, né? Mas através dos escritos de C.S. Lewis, Francis Collins foi tocado e se converteu e hoje é um cientista crente. Então, o que eu quero dizer é que no meio da questão do evangelho, Deus ele usa de vários meios, tá? Ele usa de vários meios. Então, alguém que às vezes tem uma formação mais elevada e está precisando de argumentos mais elevados para que ele possa começar a despertar o desejo para servir a Cristo, que é um mistério de Deus, eu não sei, né? Cada pessoa tem um momento certo, alguma coisa que toca nela, tá? Cada pessoa vai ter essa abertura, é Deus que vai tocar, mas vai ter uma abertura, vai ter uma palavra, vai ter algum acontecimento, tá? E às vezes isso acontece no meio que a pessoa está inserido. Tá? No meio mais, né, intelectual e tal. Então, assim, eu fico pensando, tipo Leandro Carnal, um grande intelectual brasileiro que é ateu, inclusive entende muito de cristianismo, mas tu acha que o Leandro Carnal vai assistir um vídeo do Herberson? Não vai. Muito provavelmente não vai. Será que se eu escrever um livro falando de Jesus, de salvação, Leandro Carnal vai ler o meu livro? Não vai, ele vai olhar assim, quem é esse aqui? Não é nada. Entende? Muito provavelmente, se ele for ter acesso à mensagem do evangelho por alguém que é crente, provavelmente ele vai ter acesso a alguém que é do mesmo nível dele, quem sabe um professor de história, um filósofo que tem doutorado, que é crente, que tem algum conteúdo nesse sentido, que ele possa despertar curiosidade. Né? Quem sabe ele vai ler alguma coisa do John Piper, enfim, né? Que já é mais renomado. É assim, entende? Às vezes é difícil. Eu não vou ter acesso a ele, mas outras pessoas vão ter. Então, da mesma forma, funciona para político, para médico, para advogado. Às vezes a gente não está inserido naquele meio, mas tem pessoas crentes lá inseridas e essas pessoas vão pregar o evangelho.
Então eu penso que assim foi com o apóstolo Paulo. Tá? A formação de Paulo no mundo grego possibilitou que ele pregasse para os gregos muito melhor, quem sabe, do que Pedro. Isso é uma conjectura minha, mas eu penso que foi dessa forma. Amém? Bem, eu acho que eu já me alonguei bastante, passei até do tempo que eu estava previsto aqui, queria falar 30 minutos, eu acho que já passei disso. Mas é isso, o conteúdo. É um conteúdo assim, profundo. Fica difícil a gente querer ficar, né, no superficial. Vale ressaltar que o que eu falei aqui é um mundo. Você pode se aprofundar nisso, nos livros, nos vídeos por aí. Você pode pegar aquilo que mais chamou a tua atenção, que você acha que, né, que vale a pena, tá? E assim, você tem que se aprofundar mais ainda. Então, o que eu falei aqui também, eu creio que ficou no superficial, comparado com a imensidão que é esse assunto. A gente vai ter tempo para tratar mais do apóstolo Paulo nas próximas lições e eu conto com a sua participação aqui no EBD em Foco, tanto no nosso canal quanto no nosso site ebdemfoco.com. Então é isso, a paz do Senhor, até a próxima aula.